Pai Senhor, novamente, irmãos, estamos retornando. Pedimos perdão pelas dificuldades técnicas que estamos passando hoje, mas aprove o Senhor que nós estivéssemos aqui. E eu creio que o Senhor tem algo especial para nós nessa noite. Amém? Esse é o momento que nós vamos dedicar às ofertas Esse momento nós vamos dedicar às ofertas que os irmãos possam contribuir conforme o seu coração. Neste momento não está aparecendo as informações da igreja aqui, mas os irmãos já conhecem as formas de fazer. E aí, se você não conhece, depois o pastor pode estar enviando as formas para os irmãos. Cada um comunique ao pastor o seu desejo de contribuir com a obra e o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. Amém? Vamos adorar o Senhor. Seu respirar.
todos os contratempos, a gente tentando aqui de um lado ou de outro tentar resolver a situação. A energia nós só a temos parcialmente aqui no nosso prédio, o refletor acende, apaga. Então, com todos esses contratempos, a gente vai deixar a ceia para a semana que vem, mas vamos ainda orar pelos enfermos, vamos escutar a palavra do Senhor, né? E aí semana que vem, com mais tempo, esperamos sem esses contratempos que tivemos hoje, de muita chuva aqui próximo à igreja, ventos muito fortes e, consequentemente, a energia elétrica foi cortada durante várias horas. Quero falar agora sobre os pedidos de oração, porque quantas pessoas estão numa situação em que elas precisam e dependem da nossa oração e aguardam esse momento. Então quero aqui lembrar das palavras do Salmo 112, onde o salmista nos diz: certamente aquele que confia no Senhor não será abalado, o justo estará em eterna segurança, ele não terá medo das más notícias, seu coração é firme, confiando no Senhor, seu coração está alicerçado e ele enfrentará os seus medos. Então, dentro de tantas más notícias que chegam até nós, a gente precisa manter o nosso coração confiando no Senhor. Nós temos vários pedidos de pessoas que estão acometidas de Covid, e eu peço que você pegue algum desses nomes, mesmo sem você conhecer, e você coloque essas pessoas diante de Deus, diante do altar do Senhor. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Essa pessoa está passando por um problema, mas eu quero interceder pela vida dela. É nós nos colocarmos numa situação dessa pessoa. O pastor Isaac da Igreja Batista Urbana, o presbítero Eliezer e o diácono Rodrigo, o presbítero Christian, que são lá da nossa igreja do Jardim Irene, a Edson e Nid, familiares do Wesley, lá da nossa igreja do Jardim Irene, o pedido de oração da Marisa do Sandro pelo Cláudio, Fernando, que é o sobrinho da Dirce, o senhor Moacir, que é o pai do Walter, a Simone do Henrique pede oração por seus parentes, a Sandra e o Daniel, Dulce e Fábio Luiz, pedido de oração da Vanessa Guedes, o Júnior, que é o marido da Ana, conhecido da Thelma, do Estevão, ele está na UTI, a Maricele, Jamil e os seus familiares, Maicon, primo da Rosana Albuquerque, a Miranda pede oração pela Cida, pelo Wilsinho, que são familiares do Marcos, presbítero Rubens e a Emília, ainda em recuperação do Covid, Josafá, amigo nosso, Juliano, que é o marido da Juliana, ele está na UTI, a Fátima Gravalos pede oração pela Ana Paula, Caroline, Francisco, Socorro e seu sobrinho Mauro, Aline Cordeiro, que está grávida, final de gestação, e a sua mamãe Helenita. Esses são os casos de Covid que chegaram até nós e que nós vamos interceder. Outras enfermidades, nós temos o senhor Andres, que é cunhado da Yara, foi acometido de um infarto hoje à tarde, a Irene, que é amiga da Simone Zambelli, Juventino e Fernanda, vizinhos da Fátima, a diaconisa Thelma, a Liliane Facchini, o diácono André, Raimundo, o pastor João, a Dolores, a Zélia e Luzinete, que aguardam procedimento cirúrgico, a Jennifer, que é a neta da Regina Henrique, o Walter, que é doença de Crohn, Cleusa, que é a mãe do Douglas, vai passar por um procedimento cardíaco amanhã, a Ana Beatriz, que é a filha da Cris e do Gercinho, a Bia, que é a nossa irmã lá do Campestre, o João Martins, que é irmão da Luísa e da Iracema, o Danilo Júnior, que é filho da Naura, a Almira, que é mãe da irmã Cida, lá do Jardim Irene, e pelos profissionais de saúde da igreja que trabalham no hospital, pelos médicos, e esse estresse tão grande que tem acometido esses profissionais, nós vamos interceder por eles também. Por salvação e libertação, Daniel Gravalos, o Jader, sobrinho da Miriam, Miguel, filho do pastor Israel, o Hamilton, irmão da Roseli. Temos vários agradecimentos aqui, não vou lê-los todos, de pessoas também acometidas de Covid e que foram alcançadas pela cura por hora e que agradecem a oração da igreja. Eu quero que você, onde você estiver, nesse momento, vamos falar com o Senhor nosso Deus, para que a graça dele alcance essas vidas, essas pessoas, e o Senhor as abençoe. Ó Deus querido e maravilhoso, por sua graça, bondade e misericórdia, nós queremos te agradecer pela vida, nós que aqui estamos,
pelo ar que temos respirado, por essa dádiva do Senhor. Nós não podemos deixar de agradecer a Ti, ó Deus, que as bênçãos do Senhor têm alcançado a nossa vida. Meu Deus, entretanto, quantas outras pessoas padecendo por dores e por enfermidades. Esses nomes todos aqui, Senhor, que conheces não apenas o nome dessas pessoas, mas tudo a respeito dela, desde quando nasceram, ó Deus. Nós pedimos que a Sua misericórdia, Senhor, as alcance, quebrando as correntes, ó Deus, que prendem vidas que precisam de libertação, do álcool, do vício, do pecado, e tantos outros, ó Deus, que estão acometidos por uma enfermidade, quer estejam em casa, ou num leito de hospital, ou até mesmo numa UTI, em quadros algumas dessas pessoas gravíssimos, Senhor. Nós pedimos a Ti que o Senhor, pelo Seu poder, possa ir ao encontro dessas pessoas. O Senhor que pode ter livre trânsito numa UTI, possa ir até o leito de enfermidade onde essas pessoas estão, tocá-las por Sua graça e por Seu poder, ó Deus, atender por Sua misericórdia, porque nós sabemos que nada nós merecemos. A todos esses pedidos de oração, Senhor, ó Deus querido, alcança por Sua graça e poder, sopra nesses pulmões, Senhor, repreende, ó Deus, esses quadros de infecção, traga, Senhor Deus, vigor e força para essas pessoas nesses quadros. Quantos familiares, meu Deus, sofrendo nesse momento por essas situações. Nós pedimos a Sua graça, a Sua força e continuamos louvando, exaltando o Teu nome, porque o nosso coração, mesmo acometido de medo muitas vezes, mas nós queremos estar firmados na Sua presença, nas Suas promessas, e irmos a todo o tempo como fazemos agora, em oração, juntando o nosso coração temeroso ao coração do Senhor, que nos dá confiança, que nos dá esperança e que enche o nosso coração de paz. Nós abençoamos essas vidas, Senhor, crendo na Sua providência, crendo que o Senhor é por demais poderoso para mudar essas situações e fortalecer a cada uma dessas famílias para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Nós oramos agora, Deus, em que vamos refletir na Sua palavra. Pedimos também que o Teu Espírito possa nos tocar profundamente, Senhor, para que a Sua palavra, que é viva e poderosa, possa converter o nosso coração, possa trazer quebrantamento para a nossa alma. Essa é a nossa oração, Senhor. Onde quer que essa palavra seja pregada e alcance vidas, elas possam todas se dobrarem diante de Ti, porque Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe cada um dos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Ouviremos agora a palavra do Senhor. Pai do Senhor, irmãos, nós louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor e para meditar na Sua palavra. Tivemos esses contratempos, mas eu peço que você não deixe a sua atenção voltada para esses problemas, mas que você mantenha a sua atenção voltada para a palavra de Deus e para a adoração ao Senhor, porque estamos aqui para isso, para adorar ao nosso Deus e para ouvir a Sua santa e gloriosa palavra. Eu espero que você que esteja na sua casa, que você esteja bem, que a sua família esteja bem e que cada um de vocês estejam se cuidando para que nós possamos logo, em breve, em nome de Jesus, voltar à normalidade. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em dois textos que serão o tema, a base da nossa mensagem desta noite. O primeiro está em Salmo 7, verso 11. Salmo 7, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o justo juiz, Deus que demonstra a cada dia
seu extremo zelo. E o segundo texto que eu gostaria de meditar com os irmãos como base aqui está em Eclesiastes capítulo 11, verso 9, que juntamos com o Salmo 7, e diz assim, sobretudo na sua parte final: jovem, alegra-te na tua mocidade, sê feliz o teu coração nos dias da tua juventude, segue os caminhos que o teu coração indicar, e todos os desejos dos teus olhos. A parte final: saibas contudo que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Amém. Amados irmãos, nós vivemos hoje em dia a pregação de um evangelho adocicado, de um evangelho mais suave, ao ponto de nós vermos até os evangélicos se tornarem moda. É moda artistas se tornarem evangélicos, não há problema nenhum nisso, mas há um movimento de transformar a igreja evangélica ou o evangélico em algo da moda. E há uma tendência de transformar o evangelho num espetáculo, há tendência de transformar o evangelho em eventos, e pregar e sempre enfatizar o amor de Deus e a graça do Senhor sobre as nossas vidas, o que está perfeito, mas não podemos esquecer de pontos fundamentais que a palavra de Deus nos ensina e que nós não podemos esquecer, e que muito mais ainda deve ser pregado com todo o vigor e com todo o fervor. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus amoroso, sabemos que o nosso Deus é um Deus de paz, sabemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso, mas não podemos esquecer jamais que o nosso Deus também é juiz. O nosso Deus também exercerá julgamento sobre todos. Amados irmãos, nós vemos agora no Salmo 7 que Deus é juiz e exerce a cada dia o seu julgamento com extremo zelo. Mas, amados irmãos, você pode estar se perguntando: por que Deus é juiz? Por que não paramos apenas na parte boa, na parte em que Deus é amor? Ou na parte que Deus é misericordioso? Ou na parte que Deus é bom? E de fato Ele é bom, e Ele demonstra a sua bondade a cada dia. Mas, amados irmãos, por que Deus é juiz? Nós podemos colocar duas razões muito óbvias, muito claras na palavra de Deus. A primeira: Ele é juiz porque Ele é Deus. Ele é soberano sobre todos. Ele é soberano sobre o universo. Ele é soberano sobre tudo. Portanto, Ele, enquanto Deus, Criador dos céus e da terra, exerce julgamento sobre o universo. Amados irmãos, o nosso Deus, além de ser o próprio Deus, Criador de tudo, Ele é santo e, portanto, está habilitado a julgar. E quando a Bíblia diz, amados irmãos, que Deus é santo, isso faz uma referência direta à sua perfeição. Ou seja, Ele é santo porque Ele é perfeito, nada há nele que possa ser reprovado, não há nada em Deus que possa ser repreendido. Ele é santo, Ele é perfeito, e como diz o apóstolo Tiago lá na sua carta, no capítulo 1, verso 17, nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é perfeito, Ele é santo, e portanto Ele pode julgar. Amados irmãos, Ele julga diferentemente de nós. Como já enfatizamos, Ele julga constantemente, e mais, Ele julga com base na sua própria santidade. Ele não julga como nós, irmãos. Nós nos tornamos no dia a dia juízes dos outros. Lamentavelmente isso faz parte da natureza humana. Nós julgamos pelas aparências, julgamos as pessoas pela sua aparência. Nós julgamos também, lamentavelmente, pelo que ouvimos,
pelas fofocas que ouvimos, nós já saímos julgando as pessoas. E mais, nos dias atuais, as redes sociais, a internet se tornou um grande tribunal, em que as pessoas julgam as outras pelas suas opiniões, julgam pelas outras pelas suas opções, e a internet tornou-se um enorme tribunal do ser humano imperfeito, que julga as pessoas pelo aquilo que elas acham, julga as pessoas com base em si próprio, julga as pessoas pela sua aparência, julga as pessoas pelos seus gostos pessoais. Mas Deus, amados irmãos, o julgamento do Senhor não é baseado em nenhuma imperfeição. Ao contrário, Ele julga porque Ele é Deus e porque Ele é santo, absolutamente santo. Amados irmãos, nós vimos aqui no texto que nós lemos tanto em no Salmo 7, como em Eclesiastes capítulo 11, verso 9, que Deus é juiz. Amados irmãos, haverá um julgamento sobre a humanidade. Há discussões entre os teólogos que dizem, olha, os profetas dizem o grande dia do Senhor. No Novo Testamento vemos mais a expressão, o juízo final. Amados irmãos, haverá um julgamento. Haverá um julgamento sobre a humanidade, que, como dizem os teólogos, é um julgamento de condenação. Não haverá absolvição neste julgamento final. Mas é bom que a gente se aperceba e aprenda, amados irmãos, que o julgamento de Deus sobre a humanidade, ele será um julgamento majestoso, ou seja, será um evento majestoso. E aqui eu quero que você aí acompanhe cada texto que nós vamos citar aqui, acompanhe na sua Bíblia, para nós entendermos como será o julgamento de Deus. Ele será, portanto, em primeiro lugar, majestoso. Abra sua Bíblia em Judas, no verso 14 e verso 15. Veja como será o julgamento. Judas, capítulo 1, verso 14 e verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, foi quanto a estes que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: Eis que vem, ó Senhor, com milhares de seus anjos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. O julgamento que será exercido pelo Senhor, o julgamento que será executado pelo Senhor, será um evento majestoso. E como diz aqui Judas, Senhor estará diante de milhares e milhares dos seus anjos para exercer julgamento sobre a terra, sobre a humanidade. E mais ainda, amados irmãos, 2 Pedro capítulo 3, verso 10, diz ainda a palavra do Senhor: Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual, perceba, os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Amados irmãos, continua ainda a palavra de Deus dizendo lá em Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12, acompanhe aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: Em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Alguns livros foram abertos,
Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Tente imaginar, amados irmãos, a cena do julgamento do Senhor diante do que nós lemos nesses 3 textos. Será um evento grandioso, será um evento majestoso. Amados irmãos, não podemos esquecer, não podemos, como pregadores responsáveis da palavra de Deus, não podemos apenas enfatizar o amor, a grandeza, a grandiosidade do Senhor e esquecer que Ele é juiz e que Ele executará juízo sobre a humanidade. Diz ainda mais a palavra de Deus, amados irmãos, o julgamento do Senhor, que será exercido por Ele, ninguém escapará ao julgamento de Deus. Volto a insistir, ninguém escapará ao julgamento de Deus. Não há político que possa exercer influência, não haverá lobby que será exercido sobre o julgamento, ninguém escapará. Pobres e ricos, incultos e sábios, todos passarão pelo julgamento do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, acompanhe aí na palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Diz assim a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. E ainda, na carta de Judas, no capítulo 6, a palavra de Deus diz, no versículo 6, a palavra de Deus diz o seguinte, acompanhe aí por gentileza, Judas 6, diz assim a palavra do Senhor: Judas, verso 6: E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, Ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Os anjos que se rebelaram, os anjos que seguiram a Satanás, estão aprisionados, aguardando o julgamento do grande dia do Senhor. Ou seja, amados irmãos, ninguém escapará ao julgamento do Senhor, nem mesmo aqueles anjos que estavam nos céus, que estavam nas mansões celestiais, mas que se rebelaram contra o Senhor, nem eles escaparão ao julgamento do nosso Deus. Há quem pense que possa escapar por algum motivo. Ninguém vai poder pular a janela, ninguém vai poder escapar, ninguém vai poder usar o famoso jeitinho brasileiro para escapar do julgamento. Não, todos serão julgados pelo Senhor. E mais ainda, amados irmãos, esse julgamento será um julgamento majestoso, será um julgamento que ninguém escapará, ou seja, será um julgamento implacável. Ele será um julgamento em que tudo será exposto. Tudo será exposto. Diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 12, verso 36: Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Veja, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Todas as coisas serão expostas no dia do julgamento. Ninguém escapará. E aquelas
aqueles pecados mais íntimos, aqueles pecados cometidos que só a própria pessoa conhece e mais ninguém, tudo será exposto. Portanto, amados irmãos, veja como o julgamento será um julgamento implacável. E mais ainda, amados irmãos, como nós dissemos no início, Deus é juiz e Ele pode julgar, Ele está habilitado para julgar, porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é todo-poderoso. Amados irmãos, o julgamento de Deus, conquanto seja um julgamento que será apenas de condenação, é um julgamento que será justo. Aqueles condenados à condenação eterna, ninguém poderá dizer, como se ouve tanto na televisão, eu fui condenado, mas eu era inocente. Não. O julgamento de Deus, o julgamento, aquele que for condenado, o julgamento do Senhor será um julgamento justo. Diz a Bíblia lá em Tiago capítulo 2, verso 13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa do juízo. Amados irmãos, vejam, haverá um julgamento. Como pregador responsável da palavra de Deus, preciso alertar a todos que haverá um julgamento. Deus é amor e louvamos ao Senhor por isso. Deus é grandioso, Deus é bom. Por isso nós pregamos para que você aceite como Senhor e Salvador da sua vida, porque esse Deus amoroso também é um Deus que julga. O julgamento, amados irmãos, será um julgamento sério. Será um julgamento sério. Tanto assim que diz desde os profetas, é o dia da ira de Deus. É o dia da ira de Deus. Ou seja, será o dia em que a justiça do Senhor será concretizada e efetivada. Irmãos, não é esse mero e simples pregador que enfatiza isso. É a palavra de Deus que diz que nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, pelo amor incomensurável do Senhor. Essa mesma palavra, santa, viva e eficaz, nos alerta sobre o julgamento implacável do Senhor no juízo final. Haverá um outro julgamento, esse destinado aos crentes, que eu já preguei aqui na igreja em outras ocasiões, o chamado Tribunal de Cristo. Esse julgamento será exercido não para condenação. Aqueles que entregaram suas vidas nas mãos do Senhor, esses que servem a Deus, serão julgados, mas para um julgamento de recompensa. Porque Deus, sendo justo, sendo santo, sendo perfeito, Ele recompensa o justo também. Diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 6, verso 10, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Haverá um julgamento dos crentes, chamado Tribunal de Cristo. Você pode acompanhar lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, e eu destaco aqui o verso 13, que diz assim: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, e porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Esse julgamento é dirigido aos crentes, aqueles que entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor. Mas aqueles que se rebelaram, aqueles que não quiseram aceitar a salvação, não quiseram aceitar
os braços estendidos do Senhor para tê-los novamente no seu seio. Esses que recusaram, que deixaram de lado o convite do Senhor, que optaram por continuar no pecado, continuar a sua vida desregrada, como fundamento no mundo, esses serão julgados naquele grande dia, cujo julgamento será majestoso, será um julgamento do qual ninguém escapará, será um julgamento em que tudo será exposto, mas será um julgamento justo. Portanto, Deus é um Deus de amor, sem dúvida alguma. Deus é um Deus bom, sem dúvida nenhuma, e tudo isso faz parte do seu próprio caráter. Como chamamos na teologia, são os atributos de Deus. E dentre esses atributos também está a justiça de Deus, e ela será implacavelmente exercida pelo Senhor. Portanto, Deus é amoroso, mas Ele não tolera o pecado, não tolera a desobediência. E um dia, todo esse pecado que nós estamos vendo nesse mundo, que está diante dos nossos olhos, que nos revolta, toda a maldade humana, toda a maldade no qual os corações dos homens estão encharcados, tudo isso será objeto de julgamento. Portanto, aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que deixaram Cristo de lado, aqueles que renunciaram à sua fé, ou aqueles que não aceitam o poderio de Cristo sobre as suas vidas, saiba, haverá um julgamento. E você que é crente, você que é servo do Senhor, dedique-se a Ele cada vez mais, porque no tribunal de Cristo você será recompensado. Portanto, essa é a mensagem que nós temos hoje. Vamos nos acautelar, vamos sentar e refletir. Haverá um julgamento. Aproveite que o Senhor Deus está de braços abertos para recebê-lo, e aproveite para que você vá enfrentar o tribunal de Cristo para receber a sua recompensa, e não o juízo final para receber a condenação. Eu gostaria de convidar você a orar comigo, e que você reflita nessa palavra, e que você medite nessa palavra, para que possamos todos, aqueles que ouvirem e receberem a palavra de Deus, possam gozar das grandiosas bênçãos que o Senhor tem nos reservado. Mas aqueles que negarem a Cristo, aqueles que relegarem esta mensagem, serão implacavelmente julgados e enfrentarão o juízo final. Senhor Deus, nós oramos a Ti agora, Pai. Ó Deus, diante da Tua santa e gloriosa palavra, Pai, que é a palavra que alimenta a nossa alma, que é a palavra que alimenta o nosso ser, mas também é a palavra que nos alerta para a nossa purificação, para a nossa correção, ó Deus, para a nossa exortação. Ó Senhor, essa Tua palavra gloriosa, ó Deus, que não quer que nós estejamos presos ao pecado, mas que nós nos arrependamos e nos dirijamos a Ti, ó Deus, que é um Deus bom, que é um Deus que perdoa, que é um Deus que liberta, que é um Deus que ama, mas também é um Deus justo e que julga e que executará a justiça, ó Pai. Abençoa, Pai Celestial, todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Ó Deus querido, que o Teu Santíssimo Espírito, ó Pai, que é aquele que leva a Tua palavra aos recônditos da alma, Senhor, ó Deus, possa levar cada um, ó Deus, a pensar e a refletir e mudar o seu caminho, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que servir a Ti é uma bênção. Servir a Ti, ó Pai, é gozar das grandiosas bênçãos celestiais, ó Pai. Ó Deus, que possamos nos aperceber disso, ó Pai, e possamos, ó Deus, e todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, Senhor, possam, ó Pai, se arrepender dos seus pecados, ó Pai, e dirigirem-se a Ti, ó Senhor.
ó Deus, e que nós sejamos todos abençoados pelo Teu amor, pela Tua graça, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. E Deus, que é justo, e seu grande amor para conosco, proveu também o seu Filho amado Jesus Cristo. E na carta de João nós encontramos que Deus proveu Jesus Cristo como nosso advogado. Se nós pecarmos, temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, o Filho. Que nessa palavra nós possamos rever a nossa vida, coisas que precisam ser mudadas e que nós nem sempre conseguimos com as nossas próprias forças, mas que nós possamos recorrer ao Senhor Jesus Cristo, nosso advogado. Deus abençoe a todos aqueles que caminharam conosco até o final desse culto, que perseveraram conosco, também nossos irmãos ali do Jardim Irene, que não tiveram o culto deles, se juntaram a nós. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Reafirmamos aquilo que já colocamos no nosso grupo da igreja, a ceia a teremos no próximo domingo. Esperamos em Deus que em condições melhores. Ore comigo agora. Nós vamos incluir nessa oração um pedido feito pelo Facebook, pela nossa irmã Celina, em prol do seu marido, o nosso irmão Raimundo. Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque nós podemos aceitar o julgamento do Senhor na certeza que temos em Jesus Cristo, o nosso advogado, e que nele nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ajuda-nos como povo Teu a termos sempre essa sensibilidade, que precisamos confiar mais na obra de Cristo na cruz do que em nossas próprias obras. Ó Deus, nós agradecemos pela Sua provisão de perdão para com as nossas maldades, pecados e iniquidades. Nós também queremos, ó Deus, ao término desse culto, pedir que o Senhor possa visitar ali o nosso irmão Raimundo, Senhor, no seu leito. Ó Deus, toca ele com o Seu poder e com a Sua graça para repreender todas essas dores que ele tem sentido, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo. Abençoe, ó Deus, a Sua igreja, a semana que nós teremos pela frente. Seja conosco, nos dá força e nós enfrentaremos os nossos dias amparados pelo braço forte e poderoso do nosso Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus e que a salvação em Jesus Cristo, Seu Filho, e a eterna consolação do Santo Espírito do Senhor seja com cada um de vocês e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.